Você conhece a história e trajetória do filósofo Santo Agostinho? Hoje vamos falar sobre esse filósofo tão importante. Vamos contar sua história, teorias e crenças. História. Aurélio Agostinho nasceu em 354 d.C., na cidade de Tagaste, atualmente composto pela Argélia, mas na época era domínio do Império Romano. Filho de pai pagão e mãe cristã devota, que depois de um tempo foi reconhecida por Santa Mônica, ele estudou lógica, filosofia e retórica, e se tornou professor de retórica. Foi reconhecido pelo Império Romano. Aproximou-se do maniqueísmo, que tem um dualismo moral no mundo, o qual é dividido apenas entre bem e mal. Um tempo depois, se aproximou de doutrinas filosóficas gregas, como o hedonismo e ceticismo. Aos 18 anos, ele se envolveu com uma mulher e acabou tendo um filho, chamado de Adeodato. Por volta de seus 30 anos, Agostinho começou a ouvir pregações do bispo Ambrósio. Optou pelo cristianismo quando Adeodato tinha 15 anos de idade. Em uma noite, ele disse que um anjo apareceu para ele e entregou um livro, e mandou-o ler. Agostinho obedeceu e a partir daquele momento teria o cristianismo como religião. Tempos depois, o bispo Ambrósio batiza Aurélio e Adeodato, mas em seguida Adeodato acaba morrendo e sua mãe Mônica também. Sua vida após a conversão e as perdas foi dedicada à Igreja Católica. Agostinho fundou uma ordem religiosa e após a aproximação e a morte do velho bispo de Hipona, o religioso foi consagrado bispo da mesma cidade, ocupando o cargo até 430, o ano da sua morte. Patrística. Bom, agora que já conhecemos a sua história, vamos contextualizar em que período filosófico ele estava. A patrística foi um movimento filosófico cristão desenvolvido na transição da Idade Antiga para a Idade Média, a partir do século I d.C. até aproximadamente o século V d.C. Nos primeiros séculos, o cristianismo era alvo de conflitos entre pagãos e hereges. Então, buscou defender a fé e a doutrina católica usando os conceitos da filosofia grega, principalmente a de Platão. Para entender mesmo o que é patrística, saiba que Santo Agostinho foi o principal representante. O objetivo desses autores era demonstrar que Jesus Cristo é o único salvador da humanidade, o único caminho de felicidade. Seus escritos demonstram também que não há contradição entre razão e fé. Santo Agostinho é o filósofo de maior destaque da patrística. É aquele que representa o ápice do pensamento e o principal representante. Sua vida é dividida em dois momentos muito diferentes, antes e depois de sua conversão ao cristianismo. Trajetória. A trajetória de Santo Agostinho está ligada ao vazio existencial no qual ele vivenciou. Ele buscava conhecer a verdade e a realidade do mundo, entender seu propósito. Ele explica que o vazio existencial é vivido por quem não é preenchido pela presença de Deus. Ao se vincular com o cristianismo, ele passou a seguir o maniqueísmo, filosofia religiosa que prega que o mundo serviu através da luta e do bem e do mal, que depois ele passou a estudar e discordar um pouco. Ele se converteu ao cristianismo porque que através dele encontraria a verdade. Santo Agostinho tinha Platão como influência e buscava relacionar razão e fé. Basicamente, ele cristianizou as ideias de Platão. Para Platão, o mundo sensível é o mundo no qual vivemos. O mundo inteligível era o mundo das ideias. Para Santo Agostinho, o mundo sensível era o reino dos homens e o mundo inteligível era o reino dos céus. Para o religioso, só é possível atingir o reino dos céus se convertendo ao cristianismo e se entregando para Deus. Assim como no amor platônico, só poderia ser atingido no mundo das ideias. O amor verdadeiro para Santo Agostinho é só encontrado em Deus. Vale lembrar que para Platão, o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Santo Agostinho tinha Deus como um ser atemporal, criador da nossa existência, do mundo, do espaço e do tempo. Portanto, não havia um antes de Deus. Santo Agostinho era defensor das ideias de pecado original e predestinação, teoria de que o destino da vida humana é planejado por Deus. A fé seria o único meio de alcançar a verdade, sendo a razão o responsável pela comprovação dessa verdade. Teorias. Para finalizar esse vídeo, vamos explicar um pouco sobre as teorias de Santo Agostinho. Em primeiro lugar, temos a teoria do amor, que dizia que o amor verdadeiro vem de Deus e não tem amor perfeito no mundo dos homens. Podemos amar pessoas, animais ou objetos, mas o verdadeiro amor é de Deus. Além dessa, também temos a teoria do bem e do mal. Quando Santo Agostinho estudou o maniqueísmo, ele não entendia o fato do mal ser natural. Depois, ele descreve que o mal é a ausência de Deus, que onde Deus não estiver, o mal acaba se proliferando. Mas ele também acreditava que o homem tinha seu livre-arbítrio e poderia
teria o poder de escolher para fazer o mal ou não. E por fim, temos a teoria da evolução humana, na qual Santo Agostinho adaptou o dualismo platônico para o cristianismo, teoria do mundo sensível e do mundo inteligível. Todos os seres e objetos sensíveis correspondem às ideias do intelecto divino. O conhecimento é verdadeiro e estável quando se refere a realidades não sensíveis, consideradas eternas e não mutáveis. Ou seja, o que reconhecemos sobre algo não está no algo em si, mas em uma ideia pré-existente. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre esse filósofo? Esperamos que tenham gostado.